Olá, hoje é segunda-feira, 26 de maio de 2025, e esta é a nossa terceira edição do dia. Isso aí. E o tema hoje é bastante pesado, né? Vamos falar da grave crise humanitária na faixa de Gaza. Temos fontes aqui que detalham as consequências do bloqueio israelense e, claro, do conflito em andamento. Exato. A descrição é de um cenário, assim, muito sombrio. Gaza cercada, né? O acesso a itens essenciais, comida, água, remédios, está extremamente difícil. É uma situação de sítio, basicamente. Praticamente. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma pressão internacional crescendo, sabe? Pedindo um cessar-fogo, pedindo para ajuda humanitária entrar de verdade. Mas a ofensiva israelense continua. Continua. E o resultado disso no terreno é o que as fontes chamam de tragédia humana. As imagens, os relatos, crianças desnutridas, hospitais que mal funcionam, civis soterrados. É terrível. Então, coletiva. Essa é a percepção que fica, infelizmente. Uma punição que afeta toda a população civil. Esses relatos são angustiantes. Mas assim, pra gente ter uma ideia da dimensão, existem dados mais concretos? Existem sim, e são alarmantes. Painéis da ONU, da Organização Mundial da Saúde, eles indicam o risco, assim, crítico de fome para toda a população. Estamos falando de 2,1 milhões de pessoas. Toda a população? Toda a população. E pior, quase 500 mil já estaria no que eles chamam de nível catastrófico de fome. Nível catastrófico? É uma classificação, assim, muito séria, usada só nas piores crises do mundo. Médicos que estão lá relatam casos de desnutrição severa. Até raquitismo com deformidade óssea, coisa que não se via há muito tempo. Nossa Senhora. Isso, claro, compromete o sistema imunológico de todo mundo. Aí as doenças se espalham mais fácil. E tem gente morrendo por causa que, em tempos normais, seria facilmente tratável. Que desolador. Diante disso tudo, como é que a comunidade internacional tem reagido? Porque você mencionou a pressão, né? Parece que tem uma mudança acontecendo. Tem sim, é bem perceptível nas fontes. ONGs como a Human Rights Watch, a Anistia Internacional, já vem denunciando violações de direitos humanos faz tempo. Certo. Mas o que chama atenção agora é a mudança de tom de aliados históricos de Israel. Países como Canadá, França, Reino Unido, eles endureceram as críticas, sabe? Alguns até falando em ações mais concretas. Ah, interessante. Então não é só discurso. Parece que não. O Vaticano também fez um apelo forte pelo fim da guerra. E até o presidente dos Estados Unidos, mesmo que com cautela, reconheceu publicamente que existe fome em Gaza. Essa mudança pode ser vista como um sinal, talvez, de uma certa neutralidade rompida, né? Entendi. Uma neutralidade que está sendo questionada pelos fatos. E essas críticas mais duras, elas viraram ações, assim, específicas? Em alguns casos, sim. Vários líderes na Europa falaram abertamente em violações do direito humanitário por parte de Israel. O Reino Unido, por exemplo, chegou a suspender negociações comerciais que estavam rolando. Suspendeu mesmo? Sim. E o chefe da UNRW, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, o Philippe Lazzarini, ele foi muito direto. Ele classificou um plano de ajuda proposto por Israel como um possível crime de guerra. Crime de guerra? Por quê? Porque, segundo ele, esse plano poderia acabar facilitando deslocamentos forçados da população. É uma acusação bem grave. Com certeza. Por outro lado, é importante trazer a perspectiva israelense, que também está nas fontes. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, ele argumenta que acusações como essa, de genocídio, acabam alimentando o antissemitismo no mundo todo. Ele até citou um atentado recente em Washington como exemplo disso. Entendo. É um ponto de vista que também precisa ser considerado. Enquanto essa pressão externa aumenta e essa neutralidade rompida que você mencionou se torna mais evidente, como Israel está reagindo? Internamente, diplomaticamente? Olha, a resposta de Israel, pelo que as fontes indicam, tem sido um pouco ambígua. Uma oscilação, sabe? Como assim? Por um lado, eles negam a gravidade da crise humanitária. Por outro, a gente vê alguns recursos táticos. Parece que houve uma flexibilização parcial do bloqueio depois que a própria inteligência militar israelense alertou para o risco de fome em massa. Ah, então houve um alerta interno. Exato. Mas, apesar disso,
O primeiro-ministro Netanyahu parece manter o plano original: ofensiva total, controle sobre Gaza, mesmo que isso signifique deslocar mais civis e ignorar as críticas internacionais. E a população israelense, os militares, como eles estão vendo tudo isso? Há sinais de desgaste? As fontes sugerem que sim. Há relatos de cansaço, de exaustão entre os reservistas do exército, sabe? E um certo ceticismo na sociedade israelense sobre os objetivos dessa guerra tão longa. O custo humano é alto para todos os lados, né? Sim. Você falou do custo humano. Tem algum exemplo nos materiais que marque mais? Tem um, infelizmente, muito trágico. O caso de uma pediatra palestina. Ela perdeu 9 dos 10 filhos num bombardeio. 9 de 10? Meu Deus. É. Histórias assim mostram o nível do sofrimento civil. E numa análise mais ampla, o que as fontes sugerem é que essa situação toda está criando uma crise de legitimidade muito profunda para Israel. Moral, política, no cenário global. Uma crise de legitimidade. É. A percepção externa, que transparece nos documentos, é que talvez a busca por segurança tenha sido ofuscada por ações que acabam parecendo uma punição coletiva, sabe? E que arrastam a população civil para esse colapso que a gente está vendo. É uma situação extremamente complexa, trágica mesmo. A pressão internacional aumenta, a tal neutralidade de alguns parece realmente rompida, mas a crise humanitária só se aprofunda. Isso deixa a gente pensando, né? Até que ponto a busca legítima por segurança pode justificar um custo humanitário dessa magnitude aos olhos do mundo? Fica a reflexão. Exatamente. Bom, com essa questão em mente, vamos encerrar esta primeira parte da nossa edição. Faremos um breve intervalo. Olá e bem-vindos de volta. Retomamos aqui nossa análise e agora o foco nesse crescente isolamento diplomático de Israel. A ofensiva em Gaza, né, tem gerado não só essa crise humanitária que a gente já mencionou, mas também acusações bem pesadas de crimes de guerra e críticas que estão vindo assim cada vez mais fortes, até de aliados históricos. Vamos tentar entender um pouco como essas pressões internacionais estão aparecendo. É muito notável, né, como a linguagem diplomática parece que está mudando mesmo. A gente viu, por exemplo, figuras como o David Lammy, lá do Reino Unido, ministro das Relações Exteriores, usando termos como extremismo, sabe? Repugnante, monstruoso para descrever a situação em Gaza. O que está por trás dessa mudança de tom assim tão forte vindo de parceiros tradicionais? Olha, o que a gente vê e que é fascinante é uma confluência de fatores, né? Primeiro, tem a escala da tragédia humana, que é, assim, inegável. Os números da ONU, que você citou, mais de 53.900 mortos até maio de 2025. A maioria civis e uma crise humanitária terrível, piorada pelos bloqueios, né? Falta comida, remédio. Mas não é só isso, sabe? Soma-se a isso ações muito específicas que estão gerando um alarme internacional muito grande. Que tipo de ações, por exemplo, dá para citar alguma? Ah, sim. Um caso que foi muito comentado e está nas fontes é a denúncia da execução daqueles 15 paramédicos palestinos, né? Os corpos foram achados em valas comuns e a primeira versão de Israel foi de que havia uma ameaça militar ali. Só que aí apareceram vídeos que, bom, parecem ter desmentido essa versão e aí Israel classificou como um mal-entendido operacional. Mal-entendido operacional. Isso soa complicado. Exato. E esse tipo de incidente, claro, alimenta muito as acusações de crimes de guerra. Fora isso, tem as declarações do próprio governo Netanyahu sobre tomar o controle de Gaza e planos que estão circulando que sugerem, bom, a remoção da população palestina. Isso é visto com extrema preocupação, sabe? E aí começa a aproximar o debate daquele termo tão grave que é limpeza étnica. Certo. A retórica está mais dura, os incidentes são chocantes. Mas essa preocupação toda, ela está se traduzindo em ações concretas?
a gente viu notícias sobre Reino Unido, França, Canadá, estão considerando ou aplicando medidas, tipo suspensão de acordos, sanções a colonos na Cisjordânia. Sim, a gente está vendo passos tangíveis, com certeza. O Reino Unido, por exemplo, que você mencionou, aplicou sanções a colonos que eles consideram extremistas lá na Cisjordânia. O Canadá e a França também estão nessa linha, considerando ou já aplicando medidas tanto diplomáticas quanto comerciais, tipo revisão de acordo, sabe? A União Europeia, como um bloco, também está reavaliando acordos de cooperação e a Espanha tem pressionado bastante na ONU por uma resolução para garantir o acesso humanitário, né? Até a própria ONU chegou a rejeitar um plano que Israel apresentou para distribuir ajuda, chamando de... Qual foi o termo? Distração cínica. Nossa. E os Estados Unidos, que sempre foram o grande aliado. As fontes indicam alguma mudança por lá também? Ou continua tudo igual? Então, existem sinais, sim, de um certo distanciamento diplomático. Não uma ruptura, claro, mas um distanciamento. Um exemplo que as fontes trazem é aquela agenda diplomática recente do Trump no Oriente Médio, que curiosamente excluiu Tel Aviv. É verdade. Mas, assim, é muito importante notar que o apoio militar americano, que é robusto, esse continua sendo um pilar fundamental para Israel. Entendo. Então existe essa tensão, sabe? Uma hesitação diplomática maior de um lado, mas a manutenção do suporte estratégico do outro. Isso, claro, acaba modulando o impacto das ações dos outros países. E no caso do Brasil? As fontes mencionaram a retirada do embaixador, né? Exato. O Brasil é um bom exemplo dessa tensão diplomática. As relações estão, de fato, no nível mais baixo em décadas. Aquela posição inicial do presidente Lula sobre genocídio, que na época gerou muita polêmica. Muita. Pois é, hoje parece encontrar um pouco mais de eco internacionalmente, sabe? Mesmo que muitos líderes ainda evitem usar o termo formalmente, a percepção mudou um pouco. Voltando um pouco para essas acusações de crimes de guerra, como o caso dos paramédicos. Que peso isso tem nesse isolamento todo? Tem um peso enorme, gigantesco. Porque esses incidentes, eles miram completamente a narrativa de Israel de que tudo é apenas autodefesa legítima, proporcional. Certo. Eles alimentam diretamente o isolamento diplomático e, o que é fundamental, abrem a porta para investigações formais, para processos em cortes internacionais, como o Tribunal Penal Internacional. O TPI, né, que tem jurisdição para investigar justamente isso, alegações de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. E eles já indicaram que estão de olho na situação. Isso me parece que conecta com uma mudança maior na percepção pública global, não é? Sem dúvida alguma. Especialmente, assim, entre as gerações mais jovens nos países ocidentais, sabe? Tá crescendo muito a percepção de que o conflito não é uma disputa entre iguais, mas sim uma relação profundamente assimétrica, com o Estado que tem o apoio ocidental, exercendo poder sobre uma população que está sob ocupação ou bloqueio. E não dá para esquecer, né, que mais de 140 países já reconhecem a Palestina como Estado, formalmente. É um número expressivo. Sim, embora a validação final lá no Conselho de Segurança da ONU continue bloqueada, né, por causa dos vetos dos membros permanentes. Mas o reconhecimento existe. Realmente é um cenário incrivelmente complexo. Muita pressão diplomática, essas ações legais pairando, opinião pública mudando. Analisando tudo isso que a gente conversou, baseado nas fontes, a gente vê claramente essas rachaduras aparecendo, né? Em alianças que eram muito antigas e o custo das ações em Gaza para a posição de Israel no mundo está ficando cada vez mais alto. Exatamente. A grande questão que fica é a sustentabilidade disso tudo a longo prazo, né? E quais vão ser os rearranjos geopolíticos que podem surgir daí. Pois é. Esse cenário complexo todo levanta muitas questões sobre os próximos passos, as consequências ao longo prazo. Bom, vamos fazer agora o nosso último intervalo e voltamos daqui a pouquinho para a parte final da nossa conversa de hoje. Bem-vindos de volta à nossa análise. Nesta última parte, vamos mergulhar nas fontes sobre o uso político da cultura, olhando para o Eurovision 2025. Material que a gente tem mostra como o evento deste ano, sim, virou um centro de debate quente, né? Sobre Israel participar e se essa ideia de neutralidade cultural ainda se sustenta em tempos de conflito. Exatamente. O que as fontes mostram é um festival que, bom, tradicionalmente celebra a diversidade, mas que acabou virando um palco para disputas, né? Disputas simbólicas, geopolíticas bem intensas.
A participação de Israel, claro, com a guerra em Gaza como pano de fundo, foi o estopim. Questionou a própria base do evento. E as reações contra Israel foram fortes. Pelo que você viu nas fontes, como foi a pressão na União Europeia de Radiodifusão, a UE? Foi forte, sim. E veio de muitos lados, sabe? Temos relatos de grupos pró-Palestina, figuras públicas, pedindo a exclusão mesmo. Argumentavam que era incompatível com os princípios do festival, dada a situação em Gaza. Entendi. E olha, até o vencedor deste ano, o cantor austríaco JJ, ele declarou publicamente que achou decepcionante ver Israel competir. Defendeu a exclusão para 2026. Nossa. Sim, e mais de 70 ex-participantes, até o primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez, todos na mesma linha, assim, questionando usar a cultura para mascarar, segundo eles, né, questões de direitos humanos. E do outro lado, enquanto tinha essa pressão toda para excluir, como Israel reagiu? Teve uma contramobilização, algo assim? Com certeza. Uma das nossas fontes, o The New York Times, reportou o que chamou de uma campanha de votos assim sem precedentes, aparentemente orquestrada lá de cima do governo israelense mesmo. Do governo? Sim, incluindo o próprio primeiro-ministro Netanyahu incentivando votos múltiplos. Usaram publicidade, e-mails oficiais, redes sociais do governo. Uau! Um pesquisador que estuda o Eurovision, Jim Vuleti, que as fontes citam, disse que nunca viu nada parecido. Em termos de escala, de planejamento estatal mesmo, foi algo inédito. E essa campanha deu o resultado. Qual foi o impacto? Deu um impacto bem visível no televoto, sim. A representante de Israel, a Yuval Rafael, as fontes identificam ela como sobrevivente do ataque ao Festival Nova, né? Isso. Ela venceu o voto popular, não ganhou o concurso no geral, porque os júris técnicos têm peso. Ah, entendi. O júri pesou diferente. Exato. Mas a vitória no voto popular foi muito expressiva. E a própria escolha dela, né, ligando a história pessoal dela com a ideia de resiliência nacional, muitos analistas viram isso como, estratégico. Imagino que isso tudo deixou o clima do evento bem tenso, né? Nossa, sem dúvida. Teve aquele caso da emissora Flamenga da Bélgica. Eu vi algo sobre isso. Pois é, eles interromperam a transmissão bem na hora da performance de Israel. Colocaram uma mensagem de repúdio no ar e circularam relatos também, em algumas fontes, de que as vaias do público estariam sendo, abafadas com aplausos gravados, sabe? Sério? Isso levanta acusações de censura, manipulação. Exatamente. Criou uma atmosfera bem carregada, bem controversa. E como as outras emissoras e a própria UER reagiram a essa sensação de interferência, de politização toda? Bom, essa percepção de que o governo israelense interferiu diretamente, isso preocupou muita gente. Emissoras públicas de países como Finlândia, Países Baixos, Bélgica, Noruega, elas expressaram formalmente essa preocupação, sabe? Questionando a credibilidade do concurso. Faz sentido. A RTVE da Espanha foi além. Pediu uma auditoria do televoto. Uma auditoria? Para investigar. Isso, para checar a lisura. E a UE? Bom, parece que eles sentiram o golpe. Emitiram uma advertência formal para a delegação de Israel por causa de condutas na edição anterior. E o diretor deles, Martin Green, disse que vão rever o sistema de votação. Rever como? Para tentar evitar que essas promoções externas, coordenadas, distorçam o voto, que deveria ser espontâneo, né? É aqui que tudo se amarra então. A grande questão que as fontes levantam é: dá para manter um evento cultural neutro, apolítico, num palco global com um conflito tão visível e que divide tantas pessoas? Exatamente. O Eurovision 2025 sugere que não. Ou que essa neutralidade é muito, muito frágil. Quando você tem recursos do Estado sendo usados de forma tão clara para influenciar um concurso de música, aí a ideia de ser apolítico meio que dissolve, né? Dicas bem específicas, né? Como essas campanhas de voto pelo Estado, que desafiam a governança, a credibilidade de instituições como a UE. Fica bem claro, então, que o Eurovision 2025 foi um espelho dessas tensões complexas de hoje, onde é quase impossível desenhar uma linha separando cultura e política. A tentativa de equilibrar o entretenimento com a realidade dura da guerra acabou gerando um evento tenso,
controverso. Pois é. E talvez o legado mais importante dessa edição, como as reações e os protestos indicam, seja justamente forçar uma reflexão mais séria sobre os limites dessa tal neutralidade cultural. Porque, como muita gente apontou, né, em certas situações, ficar em silêncio ou tentar ser neutro, isso já é uma posição política, pode ser interpretado assim. Uma discussão realmente complexa e que com certeza vai continuar por aí. Fica a pergunta para a gente pensar: como é que eventos culturais globais podem navegar nessas águas turbulentas no futuro? Como manter a essência, a credibilidade, sem ignorar as realidades políticas que estão ali, batendo na porta? Algo para a gente refletir. E assim a gente fecha a nossa análise de hoje. Foi um prazer compartilhar essas reflexões. Lembrem-se que o podcast está no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E aos sábados, sempre ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima.